Eu quero que você feche seus olhos e fale com Deus assim: Deus amado, Deus bendito, eu saí da minha casa, saí do meu lugar, do meu trabalho, eu vim até a tua casa para te agradecer, para dizer que o Senhor é bom e principalmente para receber instruções, direção do Senhor. Eu não sou nada, não sou ninguém sem ti. E eu sei que a tua palavra, ela tem as respostas que eu preciso. Tudo que eu fiz com os meus pensamentos não deram certo. Mas se eu for guiado pelos teus pensamentos, tudo se cumprirá. Guarda, meu Deus, cada homem, cada mulher que se dispôs a estar aqui nesta noite. Que a tua palavra a partir de agora ela seja vivificada. Que o Santo Espírito de Deus ele convença, abra o nosso entendimento para que a gente possa, Deus, sair diferente, impactado, porque se esse lugar é chamado casa de oração, se o Senhor disse que os demônios, os infernos não prevalecem contra este lugar, então nós estamos blindados aqui agora nesse momento. E nada vai tirar de nós a atenção e a direção que o Senhor quer para nós. Por isso eu rogo, suplico e peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Quero agradecer a Deus por todos os visitantes. A nossa irmã Fátima está conosco, o Pedro e o Léo também, né? Numa versão judeu. O Léo tá bem legal, bem diferente. Deus abençoe, Léo. De vez em quando eu vejo nossas fotos lá do batismo e tudo. A gente tem uma história. E o mais importante é que Deus está te usando em outros ciclos da vida, em outras estações, em outros momentos, porque essa era a vontade dele para a sua vida, para a nossa vida, amém? Estou feliz pelo Aleph também, pela sua irmã. Estou feliz também por essa moça, que Deus abençoe sua vida também, do Luan, do Francisco, a Cordélia. Que Deus abençoe a Cordélia, dê saúde, restauração a ela, a irmã Penha, a Paula, que está nos assistindo também agora. Todos que carecem de um milagre, de um toque do Senhor, receba a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, amém. Regina, vamos ver se eu consigo hoje. Tem fé? Eu vou explicar para a igreja não pensar que a gente está fazendo burburinho. Eu falei com ela que eu sempre quero acabar o culto mais cedo e nunca consigo, passo sempre do horário. Aí eu falei com ela, vai lá para trás e bate no pulso e fala, olha o relógio, a hora, ei. Mas eu acho que não vai precisar bater não, vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou administrar bem o horário ali. Eu fiz uma pergunta lá fora, que semana passada eu falei para os irmãos que eu preguei aqui. Repara como é que a gente é, viu, irmão? Repara, vou dar um motivo por que a gente tem que vir na igreja sempre. E o ideal não era sempre 2 vezes não, era todo dia. Porque se tem 24 horas no dia, a gente tem 3 horas para comer por dia, 3 refeições no mínimo, né? Fora os petiscos. E a gente tinha que ter tempo também para Deus todo dia. O ideal era a gente vir para a casa de Deus todos os dias. Para quê? Para a gente não esquecer. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse assim, façam isso sempre em memória de mim. Ou seja, para vocês não esquecerem que eu morri por vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui, mas não tem problema não. Eu não vou fazer subjugamento de ninguém. Quem lembra o que eu preguei quarta-feira passada? Se eu der uma pista, todo mundo vai pegar. Quer ver? Mas não lembram. Mas eu vou dar uma pista. Elas eram irmãs. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Marta e Maria. Só que também semana passada eu disse que hoje eu traria uma palavra específica para hoje.
Quem lembra? Tem a ver com temperatura. Então vamos ver aqui. Mateus 24. Se você tiver sua Bíblia, abra aí por favor, no celular, no iPod, iPad, iPhone. Ai Jesus, ai meu Deus. Mas leia. Vamos ficar de pé em reverência. Mateus 24, versículo 1 em diante. E quando, Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Podeis assentar. Amém? Só para a gente fazer uma sinopse de novo, o que está acontecendo aí? Jesus olhou para um templo, uma sinagoga, podia ter sido essa igreja aqui, um exemplo. Jesus olhou e falou assim: está vendo essa Assembleia de Deus? Não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui tudo vai ser destruído. É como se Jesus estivesse dizendo também assim: a sua casa que você mora hoje, os prédios bonitos que surgem aqui em Guarapari, não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, está vendo todos esses projetos? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser demolido, tudo vai ser destruído. Aí ele acrescenta dizendo assim: olha, os discípulos chamam ele em particular e perguntam, isso ficou tão curioso, tão aguçado, isso ficou tão bolado na mente dos discípulos, que os discípulos perguntaram assim: mestre, em particular, mestre, quando que isso vai acontecer? Esse tipo de sinal. Aí Jesus dá uma seguinte resposta: ó, você vai ver guerra. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: nós temos guerra no planeta? Temos. Ele disse: você vai ver nação contra nação. Está tendo isso? Sim. Aí ele disse também assim: vai ter muita gente se dizendo que sou eu, Jesus. Eu não vou falar, irmão, por uma questão de ética, a gente está transmitindo. Eu poderia falar, porque
é a minha defesa de fé e é uma liberdade de expressão que a Constituinte me dá. Mas tem uma religião aí, vou dar só uma pista. Eles vão de 2 em 2, de 3 em 3, batendo nas portas, e eles dizem que Jesus ainda não veio, que o Jesus ainda virá. Esse Jesus que a gente diz que já veio e morreu, isso é falácia. Essa religião já prega isso. Então esses sinais também já acontecem. Já tem muita gente dizendo que Jesus não veio, ou outras dizem que já veio, ou outras dizem que ele é o próprio Deus. Isso já acontece nos dias atuais? Sim. Outra coisa, há ódio de pessoas para pessoas nos dias de hoje. Odiação, há ódio. Na parentela, então, hein? Nossa. Quando trata de parente, então, aí é que isso já existe isso, né? Amém. Uma outra coisa também, falsos profetas. Não, isso não está acontecendo, não tem falsos profetas? Muitos também. Então, pega esse combo, esse pacote todinho. Aí Jesus disse assim: com tudo isso, ainda não é o fim. É os sinais, mas não é o fim, e nem o começo do fim. Ou seja, ainda tem coisas piores para acontecer. Eu perguntei para as crianças lá dentro, perguntei assim: vocês sabem, né, que a gente, para ir ver Jesus, para ir morar no céu, a gente tem duas formas: ou vai ser arrebatado, ou a gente morre e acorda lá. Vocês têm medo de morrer para ir para lá? Todos eles falaram: de jeito nenhum, estamos prontos. E você sabe que tem muito adulto que não suporta nem velório, não quer nem saber quem morreu, quanto mais ele morrer. Mas ele pensando assim ou não, uma coisa é certa: ou a gente vai ser arrebatado, ou a gente vai morrer, para chegar até os pés do Mestre. Só que o que me resume, o que me detém, o que me segura e o que me faz explorar um pouco mais hoje é a última coisa que a gente leu, que Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, que quer dizer, por se multiplicar os pecados, por se multiplicar os relacionamentos, por se multiplicar, o amor de muito se esfriarão. Aí eu faço a última pergunta: esse amor esfriado já está em evidência? Ele já está no meio de nós? Ok. Vamos falar um pouquinho desse esfriamento do amor. O esfriamento ele é muito relativo e ele pega muitas áreas da nossa vida. É óbvio que aqui Mateus está dizendo sobre o esfriamento espiritual, e muita gente se detém ao esfriamento espiritual. Mas eu vou dar um exemplo. O esfriamento ele é uma espécie. Domingo eu vou falar um pouco sobre o mundo das potestades. As atuações grava-se bem. Eu vou usar o mundo das potestades. Como é que as potestades trabalham? E eu vou pegar momentos da Bíblia em que os demônios estavam atuando e as pessoas achavam que eram fenômenos naturais que estavam acontecendo. Um exemplo. Vou dar um spoiler para você. Tudo que aconteceu na vida de Jó não era culpa de Jó, nem era erro de Jó. Não era deslizes de Jó. Era uma batalha espiritual do diabo contra Deus, e botava Jó no meio da jogada como o checkmate, se vai ser homem de Deus ou não, vamos testar ele no meio da tempestade. Jó não tinha nada a ver com a história de Deus com o diabo, mas Jó era o objeto da discussão do diabo com Deus.
Depois tem outras coisas, se eu for falar tudo, aí a gente vai estragar a pregação de hoje. Vamos voltar para o esfriamento. Então, esse esfriamento, Jesus falou que também estaria inserido junto com as guerras, com o ódio, com as disseções, com tudo isso. O esfriamento ia fazer parte disso. E hoje, irmãos, esse esfriamento que a gente encontra aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é uma coisa assim, da potestade, é uma coisa espiritual. E esse demônio do esfriamento é um demônio tão maquiavélico, ele é tão inteligente, ele sabe trabalhar tão bem na pessoa, porque ele não esfria a pessoa de uma vez só. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo, porque eu acho que tem gente aqui que não lembra dessa história, a história da Han. A história da Han, a experiência da Han na Universidade de Oxford. Fizeram a seguinte experiência com a Han. A Han tem, debaixo da sua barriga, ela tem sensores, ela tem uma sensibilidade muito grande na sua barriga. Então a Han, o que acontece? Ela vai dar um pulo, antes dela chegar ao objetivo do pulo, ela já tem, antes de pisar, de tocar, de ter o tato, ela já tem uma noção da temperatura, da grama, da terra, de tudo que for. Então a Han tem uma sensibilidade muito grande. E aí eles fizeram uma experiência com a Han, lá na Universidade de Oxford, que foi a seguinte: eles pegaram um balde de água fria, pegaram a Han e jogaram numa altura assim, de 1 metro, jogaram a Han no balde. Ela foi descendo, caiu, e os seus sensores percebeu que a água ela era fria, ela deixou bateu, barrigada, caiu, entrou na água e ficou lá dentro de boa. A Han ficou super feliz. Agora pegaram essa mesma experiência, aí pegaram agora um balde de água quente, fervendo, muito quente, e pegaram a Han, outra Han, e jogaram essa Han. Quando jogou, antes dessa Han tocar na água, os sensores da sua barriga já percebeu que aquela água estava muito quente e provavelmente a mataria. Então ela tem aquelas prepulsão, né, ou os prepulsores lá nas suas pernas, aquelas pernas dela prepulsoras, aquelas molas que ela tem, aquela elasticidade. Então quando ela bateu na água quente, ela fez assim, ó, e saiu fora do balde. Na mesma hora, na água ela se puncionou e saiu da água. E não morreu também. Mas aí pegaram essa rã, fizeram a terceira e última experiência, que é o esfriamento. E é assim que o demônio do esfriamento trabalha na vida do ser humano. Pegaram uma água fria, colocaram a rã lá dentro, sem jogar, sem nada, só botaram ela lá dentro. E foram pegando uma chaleira, seja lá o que for, com a água quente, e foi botando dentro da água fria aos poucos, saiu do estado frio para o estado natural, do estado natural para um estado morno, do estado morno um estado um pouco mais quente. Quando eles pararam e olharam, a rã havia morrido sem perceber, porque ela não percebeu que a água estava aos poucos aquecendo ao ponto de matá-la. O esfriamento é quase isso, só que o inverso. O esfriamento ele vai saindo da gente aos poucos, porque a gente não percebe. Exemplo, todos nós temos uma experiência aqui, ó, isso aqui, 100% das pessoas aqui tem experiência com chuveiro elétrico. Às vezes você está, e agora com esses últimos tempos, o tempo muito incerto, o que acontece? Vamos supor, está frio. Geralmente você quer chegar em casa, está frio, você quer tomar um banho quente. Tem gente que gosta de frio, tem as exceções. Mas vamos falar, quando está frio, a gente quer um banho quente. E aí quando a gente chega lá, não olha lá a temperatura do chuveiro e liga. Aí está no gelado. Não. Aí você vai lá e faz o quê? Quente. O inverso acontece no outro dia. Aí no outro dia o tempo já está doido. Em vez de estar frio, está calor. E você deixou a temperatura lá onde? No máximo. Aí você faz a mesma coisa, liga. Quando você liga o chuveiro, está muito quente, você diz, nossa, já estou com calor, aí é para acabar de me pelar mesmo. Aí você joga no frio. O que você está procurando? A temperatura ideal para te manter vivo. A espiritualidade
ela é a temperatura ideal para manter a gente vivo. O que nos faz ficar vivos é o Espírito Santo, é a espiritualidade. Irmãos, deixa eu falar, olha, é necessário que eu faça uma reprise e diga de novo para vocês não esquecerem que isso talvez assim, é tão importante quanto a morte de Jesus. O Jesus disse assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. É para isso que eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai ficar com vocês. E qual é a função do Espírito Santo? É manter eu e você aquecido para não deixar a gente se esfriar. E aí em João 16, a Bíblia diz que a função dele é convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Vou traduzir. Do pecado, é do dia a dia. Pecou, remorso, arrependimento, perdão, contrito, tristeza. Quando você, irmãos, sabe quando não é normal? Sabe quando é que você sabe que você está extremamente frio? É quando você peca e você não fica mal. Quando você peca e você fica bem, você está mal. Alguém copiou ou não? Quando você peca e você fica bem, não tem problema não, tranquilo, você está mal. Mas quando você peca e você fica mal, você diz assim, nossa, aí você está bem. Porque você está em conflito com a sua espiritualidade e com o aquecimento espiritual na sua vida. Então Jesus disse assim, o Espírito Santo vai ficar para quê? Para convencer do pecado, ou seja, do arrependimento, do juízo, que é o quê? Não caia na mão de Deus, não caia no tribunal de Deus, não seja sentenciado por Deus, porque vai ser ruim para você. Agora, a justiça. A terceira e última coisa, que é a função do Espírito Santo. O que é a justiça? A sentença. Eu acho que a pior coisa que vai acontecer nas nossas vidas, a pior coisa, se você quisesse resumir a minha vida e a sua vida em uma coisa, vai ser o dia que a gente olhasse nos olhos de Jesus, tete a tete, e ouvir a palavra que ele vai proferir de nós, que é assim: passou, pode entrar. Não sei se ele vai dar um time de 5 segundos assim, mas parece que vai ser 5 anos de eternidade. Só o time dele assim. Você olha bem no olho dele assim. Pode entrar, você passou. Bem-aventurado. Agora imagine aqui o outro lado. Que vai ter o outro lado. Não deu, está fora. E quando ele diz isso, está dentro ou está fora, isso é para sempre. Isso é para sempre, não tem mais assim, eu vou apelar para uma corte maior, eu vou apelar. Você quer ver? Falar um negócio de apelar, o Espírito Santo acabou de soprar no meu ouvido aqui agora. Quem nunca viu atrás de um carro, também não vamos denegrir, vamos tentar falar por parábola, vocês vão entender que vocês são adultos. Quem nunca viu atrás de um carro dizendo assim, pede a mãe que o filho atende. Tem gente, irmãos, que está contando que nesse dia, quando Jesus disser assim para você, está fora. Tô nada, peraí, só um minutinho. Ei, mamãe, pede a seu filhinho aqui para deixar eu entrar. Ô, meu filho, faz isso não. Aí ele, na festa de um vinho, ele disse assim, que tenho eu contigo, mulher, quanto mais no dia do juízo. Se na festa do vinho, ele falou para a mãe dele assim, que tenho eu contigo, mulher, eu vim para fazer a vontade daquele, não a sua. Ele com 12 anos lá em Jerusalém se perde, aí os caras chegam perto dele e falam assim, seu pai e sua mãe estão aí atrás, desesperado atrás de vocês. Ele, meu pai e minha mãe? Vou te falar quem é meu pai e minha mãe. Vocês é minha família. Eu não tenho família, eu não sou daqui. Eles são só um empréstimo, é só uma missão que eles estão fazendo comigo aqui na terra. É só a carne que nos une. Daqui a pouco eu descolo dessa carne, e aí eu e eles vamos ter tratamentos iguais a vocês, a qualquer outro, porque meu pai não vai fazer distinção nem acepção de ninguém. Na hora que meu pai disser está dentro, está fora, pode ser meu pai que me gerou, pode ser José, pode ser Maria, pode ser Pedro, pode ser João, pode ser quem for. Quando eu olhar no livro, se o nome estiver lá, vai entrar, mas se não estiver lá, pode ter feito o que for, mas se perdeu na prorrogação do último tempo, vai estar fora.
E é por isso que eu digo para vocês que a salvação, irmãos, ela é conquistada diariamente. É diária. Às vezes a gente pensa assim, irmão, o Espírito Santo está falando comigo direto aqui, ó, sem nada, sem tudo. Aí vem, fala. Existe uma teoria, é no meio evangélico, tá? Nós estamos falando de outras religiões, vamos falar agora no meio evangélico. Existe uma teoria que é a teoria calvinista, que é uma vez salvo, salvo para sempre. Que ela não tem fundamento nenhum, e até o mais bobo que conhece pouco a Bíblia, o mais ignorante da Bíblia, não vai concordar com isso. A teoria é a seguinte: eu estou na igreja igual vocês estão aí, o pastor faz o apelo, aí quando o pastor fala, alguém quer aceitar Jesus, eu vou, entrego minha vida para Jesus, aceito e declaro publicamente, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. Amém, amém. Pronto. Depois dali, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Posso ir para Max, posso ir para balada, posso ir para P12, posso ir para Gustavo Lima, para o Embaixador, para o Bacoca, para onde for. Eu estou salvo, porque eu já aceitei Jesus, declarei Ele, e uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é falsos profetas, falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Salvação é diária. É todo dia. Eu vou mais longe. Estou olhando o relógio. Eu vou mais longe. Mas vocês me entregaram 8h10. Eu estou com 20 minutos. Mas tudo bem. Eu vou mais longe. E se eu disser a vocês que muitos de nós, grava bem, eu vou dar uma senha maravilhosa para vocês, tá? Muitos de nós acorda salvo de manhã, de tarde está no inferno e de noite volta para o céu de novo. Pastor, me explica. Não, de manhã a gente acorda bem, não pecou não, está tudo bem, dormiu bem, orou ontem à noite, falou com o pai de madrugada, fez uma campanha maravilhosa, até meio-dia correu tudo bem. De tarde o inferno do Satanás começa a tentar a gente, e a gente caiu na cilada dele, e a gente já está envolvido com o Satanás de tarde. Aí quando chega de noite vem o quê? O remorso, o Espírito Santo tocando a gente, aí a gente está arrependido de novo, volta para o céu outra vez. Diga assim comigo: Jesus, não volto de tarde, e nem na hora que eu tiver atribulado. Pastor, me prova isso. Prova. Jesus perguntou para Pedro: quem eu sou? Ninguém soube, nem ele. Aí o pai, quando viu o silêncio no meio dos discípulos, usou a boca de Pedro e disse assim: fala isso. Aí Pedro falou: tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus chega para ele e fala assim: a partir de hoje não chamará mais Barjonas, Simão Barjonas, chamará-se Pedro, ou melhor, Pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, você vai abrir as igrejas no planeta, a instituição igreja, você vai ficar encarregado de abrir Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Pronto, ponto. Parecia que estava tudo bem. Pedro estava numa espiritualidade tremenda, tinha acabado de ser usado por Deus. Aí Pedro chega depois que Jesus fala isso e diz assim: mestre, posso te pedir um favor? Jesus diz: pode. Qual? Não vá para a cruz não, não morre não. Ai, não vai não, eu sinto uma saudade do Senhor. Ai, fica comigo, quando eu abrir a igreja, o Senhor vai estar comigo no templo, pregando junto comigo. Se Jesus não morre, não haveria salvação. Aí Jesus, na hora, percebendo que não era Pedro, era o Satanás, de tarde já, algumas horas depois, já na boca de Pedro, dizendo: não morra não. Ali era o diabo dizendo na boca de Pedro: não morra não. Se você morrer, você salva eles. Se você morrer, eu estou frito, você é condenado, porque aí agora você vai ser meu juiz, e todos eles que você absolver vai ser absolvido, porque você vai ser domínio no céu, na terra, em tudo quanto é lugar você vai ter domínio. Não morra não. Satanás estava naquela hora usando Pedro com força, dizendo: diga para ele não morrer, diga para ele não ir para a cruz, diga para ele, porque se ele for para a cruz e ele ressuscitar, eu estou frito. Só que ele está frito porque ele foi e ele ressuscitou, e ele está aqui no meio de nós, e ele deixou o Espírito Santo no meio de nós. Ele foi. Diga para você, diga: ele foi. Bata no teu peito, nos seus pecados, no meu, diga: ele foi por mim.
Vamos terminar, que eu tenho 6 minutos só. O esfriamento é um demônio tão sagaz, tão perigoso, que ele sai de você aos poucos. Aos poucos. Ele sai devagarinho. E quando você menos espera, você não percebe. Silvio Santos, ele conta uma coisa na sua biografia que me chamou muita atenção, que tem tudo a ver com esfriamento. É um processo do esfriamento. Uma vez perguntaram para Silvio Santos assim: por que os outros camelôs não prosperaram tanto como você? Aí ele respondeu: claro, eles só olhavam para mim, só olhavam o que eu fazia, só me copiavam, só ficavam me copiando. Eu vendia lápis, vendia borracha, material didático em época de escola, e eles me copiando, até que chegou uma hora que eles me perderam de vista e eu fui embora, porque eles só sabiam repetir o que eu fazia. Chegou uma hora que eu fiz coisas secretas que eles não sabiam que eu estava fazendo, e eu prosperando, e eles pensando que eu estava vendendo lápis e borracha. Não, eu já estava com uma rádio, eu já estava com a parte da emissora comprada, e eu não dizia nada, fingia que era um camelô. Enquanto eles estavam olhando para mim, eles pensavam que era um camelô e se portavam como um camelô, até que chegou uma hora que eles não me viram mais, me perderam de vista. Com Deus é a mesma coisa. A gente vai se esfriando. Não, eu vou orar um pouquinho hoje eu não oro. Hoje eu estou cansado. Irmão, nem que atrofie as suas pernas, nem que seu cérebro dê um derrame, dê um Alzheimer, seja lá o que for, caia no joelho e ore, mesmo contra a sua vontade, porque o remédio amargo é o remédio que cura. Mesmo, vou dar um exemplo. Tem dias que a gente não tem palavras para orar, não tem palavras para se dirigir a Deus. Tem dias que a gente não sabe se expressar, mas só o fato de você estar de joelho, e se você não tiver palavras nenhuma, eu estou falando porque isso acontece comigo. Quando me faltam as palavras em meio às dores, eu faço assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Senhor, por mais um dia, em nome de Jesus, amém. Pronto, aí eu vou deitar. Orei, mas eu não tinha palavras naquele dia, eu só tinha uma canção, mas era uma oração. O esfriamento é nada mais, nada menos do que um distanciamento seu e de Deus aos poucos. Aí é igual o Silvio Santos, daqui a pouco você procura Deus, mas Deus está onde? Quando a gente não enxerga mais Deus, e quando a gente não percebe mais a presença de Deus, é porque a gente está um pouco frio. A nossa espiritualidade não está tão aquecida. É por isso que a gente só tem um jeito da gente se manter quente, é conservando e mantendo a nossa espiritualidade constantemente ao lado dele, buscando ele. Posso falar uma coisa? Isso serve para todos, até para mim. Se a igreja não fosse lugar de aquecimento espiritual, a gente não tinha tanta retaliação e tanto problemas para chegar na igreja. Ponto 1. Ponto 2. Nunca se teve tanto escândalo dentro das igrejas como está tendo agora. Nunca fizeram tanto das igrejas comércios como tem feito nos últimos tempos. Nunca se levantou tantos pastores sem formação, sem nenhuma pedagogia, sem nenhum ensinamento, sem nenhuma instrução, sem nenhuma preparação. Nunca se levantou tanto pastor para dizer que eu tenho o título, mas não sabe ter a intimidade com Deus e não sabe ter a pedagogia, o ensinamento correto da doutrina, conhecer as escrituras corretamente. Para quê? Para poder você ensinar de forma correta e fazer com que as pessoas sigam o mestre da forma correta. Pode deixar a criança à vontade, não tem problema não.
Então, irmãos, olha o que eu quero dizer para a gente resumir. Esfriamento espiritual é pior do que guerra. O seu esfriamento, o nosso esfriamento espiritual é pior do que essa guerra da Ucrânia, a guerra da Palestina. O nosso esfriamento espiritual é pior do que o ódio das pessoas por nós. Porque as pessoas nos odiarem, Jesus disse em João 15:18, disse assim: ei, antes de odiar vocês, odiaram a mim. Antes de vocês serem odiados por eles, eles já odiavam a mim. Ou seja, se odiaram Jesus, é natural odiar a gente. Então, o ódio das pessoas por você não deve ser motivo de preocupação. As guerras não devem ser motivo de preocupação. Agora, o seu esfriamento. Pastor, era tão bom que tivesse, né? Quando a gente está com febre e a gente quer saber a temperatura, a gente faz o quê? Termômetro. Era tão bom que a gente tivesse um termômetro espiritual. Deixa eu ver, vamos lá, numa escala, me ajuda aí, Léo. Qual é uma temperatura boa de um ser humano? Fátima trabalha com 36,5, 37. Eu vi ontem num vídeo, não fiquei... É um vídeo que o cara só pergunta assim: qual do corpo é o pior membro? Qual o maior membro do corpo? Quantos litros de líquido tem um corpo? Tudo mais. Aí o cara falou esse negócio de temperatura. É verdade que com 42, 43 é a morte já? É isso mesmo, né? Se degenerar, é isso mesmo, acertou, Léo, perfeito, você está bem atualizado. Ó, imagine, agora imagine que você faça assim, ó, 37, tá de boa, 37, agora vamos lá, 40, nossa, estou fora da temperatura. Nossa, essa temperatura não é legal, eu preciso... Sabe o que às vezes a temperatura muito alta é a gente ter tempo para um monte de coisa, estar alvoroçado, ocupado com tanta coisa e não ter tempo para se estabilizar ali na temperatura de Deus, para dar aquela acalmada com Deus, ali, naquele horário de Deus. É uma pena que a gente não tem esse termômetro, mas a gente tem indícios de como saber se a gente está frio ou quente. Porque você sabe para onde o diabo quer te levar? No esfriamento? Diga qual é o lugar que o diabo quer te levar. Vamos lá, Apocalipse 3:14. Eu vou te mostrar agora e eu termino aqui para onde o diabo quer te levar. Se você é frio, irmão, quem não quer nada com Deus, quem não quer saber de igreja, quem não quer Jesus, está o quê? Está o quê? Frio. Quem está aqui ainda buscando a igreja, quem está buscando Jesus na igreja, está o quê? Quente. Mas o diabo não quer você nem frio, nem quente. Ele quer botar você numa zona neutra, morno. Vamos lá? É o 15, desculpa. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera que foras frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, não, eu vou buscar Deus, mas eu vou de vez em quando, porque eu estou sem tempo. Irmãos, é luta, é o sacrifício hoje. Se é que é sacrifício, é você se deslocar de casa, chegar na igreja e conseguir vir. Porque essa instituição, não essa igreja não, a instituição, a igreja verdadeira, é a igreja deixada por Cristo, para mim e para você. É aqui que a gente aprende, é aqui que a gente fortalece as nossas almas, é aqui que a gente aprende a lidar com o dia a dia, com esse caos que está no mundo lá fora. É aqui que a gente se conserta, é aqui que a gente se redime, se arrepende, é aqui que a gente, sabe, é virado ao avesso, é aqui que a gente é lavado pelo sangue de Jesus, é aqui. Pronto, já deu a hora. Eu falei que ia terminar, eu terminar. E eu vou te dizer por que é aqui que a gente aquece. Ô Léo, você está de carro? Você sabe me dizer
aonde o ponteiro do seu combustível está? Mais ou menos meio tanque. Mas você sabe que daqui a uns 10 dias, 15 dias no máximo, ou menos até, você vai precisar abastecer de novo. Porque senão seu carro não vai valer de nada sem combustível. O meu está na reserva, eu vou ter que botar a gasolina daqui a pouco quando eu sair do culto. Que nem para andar no meu tenho. Sabe o que isso quer dizer? Assim é a vida da gente. A gente vem para aqui para abastecer, para botar gasolina em nós, para encher o nosso tanque espiritual, para a gente poder ficar de pé e a gente conseguir chegar no céu, perseverando, de dia após dia, de força em força, de glória em glória, de misericórdia em misericórdia. Para quê? Para quando chegar lá um dia, Jesus olhar para a gente e dizer assim: você foi bravo, você foi tremendo, você foi resiliente, você lutou, mas você conseguiu. Bem-aventurado é você, porque agora sim você será consolado. Não vai ter mais lágrima nos seus olhos, não vai ter dor, não vai ter mais nada. Sabe por quê? Porque você lá embaixo, você era apaixonado por mim, você era aquecido, você nunca deixou se esfriar, você nunca deixou de me agradecer, nunca deixou de estar perto de mim, você sempre esteve do meu lado. É por isso que eu te amo, meu filho. Quem estava comigo lá embaixo tem o direito de morar comigo aqui em cima. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Quando o carro do Léo acaba a gasolina, ele tem que ir para o posto, certo? Só que, Léo, se você acabar a gasolina e for lá no posto, não basta você ter o posto e o carro. Você tem que ter o dinheiro para pagar. Senão ninguém vai te abastecer. Se você chegar para o frentista e falar assim: põe 50 reais que depois eu trago aqui para você, depois eu te pago outro dia, você não vai abastecer, Léo. Pastor, você quer dizer que o reino de Deus também é assim? Não. O reino de Deus se paga com outra moeda. A moeda que a gente paga é a presença, o sacrifício, as orações, as adorações, o louvor, a honra, a glória que a gente está dando aqui para Deus. Esse é o preço que a gente paga para ser abastecido aqui. E Deus está dizendo para todos nós aqui, e para quem está nos assistindo: vocês que estão me assistindo, vocês que me buscam, vocês que estão sempre comigo, deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu pago o abastecimento de vocês, mas fiquem andando comigo, fiquem de tanque cheio, não deixe esvaziar, não deixe esfriar a vida de vocês, porque o Satanás quer levar vocês para um estado morno. Eu não, eu quero ver vocês aquecidos, sempre aquecidos no calor do meu fogo, que é fogo de amor, que é fogo consumidor, que é fogo de justiça. Eu estou com vocês e eu sou a luz de vocês. Quem acha aqui, eu vou terminar agora, Regina. Quem acha aqui que precisa completar, botar mais alguma gasolina no tanque da sua vida espiritual, levanta a mão. Só tem um jeito. Você tem que abastecer no posto que é de graça, um frentista que não cobra, um combustível que te turbina. E esse combustível, tudo é de graça. Jesus disse assim: a ninguém deveis nada senão o amor, porque de graça recebei, de graça dai. A Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas isso não vem de vós. É algo dado pelo Senhor para cada um de nós. É de graça, irmãos. O seu abastecimento vai ser de graça. E sabe como é que Deus vai te abastecer hoje? Com esse louvor que tem aí: tocou-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Pode aumentar bastante. Se quiser apagar aqui, pode. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Por que você não é mais? Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração.
Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Só um toque do frentista vai te mudar. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida para sempre cantarei em seu louvor. Porque ele tocou-me. Você, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... Livrou-me. Mais uma vez. Livrou-me da escuridão, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Vai. Quando Jesus livrou-me da escuridão. Senhor, agora nós vamos orar. Que esse homem, essa mulher que está curvado